Bom dia, pessoal. Matéria da Folha de São Paulo. Governo pede aos Estados Unidos exclusão de alimentos e da Embraer de tarifaço. Resumo da matéria. Em meio à iminência de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, imposta pelos Estados Unidos, que entra em vigor nesta sexta-feira, 1º de agosto, o governo Lula intensifica esforços para excluir setores estratégicos da medida. A prioridade é proteger alimentos, como suco de laranja e café, além das exportações de aeronaves da Embraer, fundamentais para a balança comercial. O Brasil é o maior exportador global de suco de laranja, enviando 42% de sua produção para os Estados Unidos, e principal fornecedor de café ao mercado norte-americano, com 2,87 milhões de sacas adquiridas entre janeiro e maio de 2025. Já a Embraer, que domina 80% da aviação regional dos Estados Unidos, tem o país como seu maior comprador, com contratos bilionários em risco. As negociações lideradas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin concentram-se em 3 frentes: redução das tarifas, plano A; adiamento da implementação, plano B; ou exclusão setorial, plano C. Alckmin mantém diálogo com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, argumentando que a Embraer importa peças americanas e que alimentos brasileiros são vitais para cadeias produtivas dos Estados Unidos. No entanto, até o momento, nenhuma concessão formal foi obtida, e o governo Trump reafirmou que as tarifas começarão sem períodos de carência. A ameaça já causa efeitos práticos. A companhia aérea norte-americana SkyWest, que encomendou 74 jatos da Embraer, anunciou que não pagará a sobretaxa e pode adiar entregas previstas para 2025-2026. Segundo seu CEO, Chip Childs, a medida inviabilizaria economicamente as operações, embora haja flexibilidade para cancelar contratos. Setores agrícolas também prevêem perdas imediatas. Exportadores de manga e uva do Vale do São Francisco estimam prejuízo de até 3 milhões de dólares só em embarques de manga. Paralelamente, o governo prepara um plano de contingência focado em linhas de crédito emergencial via BNDES, subsídios a setores afetados e mecanismos de proteção de empregos, similar ao modelo adotado na pandemia. O ministro Fernando Haddad reforçou que o foco é negociar, mas a soberania brasileira é inegociável, referência indireta às pressões políticas de Trump, que vinculou as tarifas ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro. O Itamaraty busca ainda destravar conversas diretas entre Lula e Trump, sem sucesso até agora. O chanceler Mauro Vieira está em Nova York, mas não há perspectivas de reunião com autoridades americanas. Enquanto outros países, como União Europeia 15% e Japão 15%, obtiveram tarifas menores mediante acordos, o Brasil enfrenta a alíquota mais alta do mundo, 50%, além de uma investigação por práticas comerciais desleais, com base na seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos. Especialistas alertam que, se implementada, a taxa pode reduzir as exportações brasileiras em 52 bilhões de reais e eliminar 110 mil empregos no curto prazo. A última semana de julho é decisiva. Sem avanços, o Brasil terá de escolher entre retaliar, arriscando escalada do conflito,
ou absorver os impactos enquanto busca brechas diplomáticas. O desfecho definirá não apenas o futuro de setores estratégicos, mas o lugar do país na geopolítica do comércio global. Matéria de O Globo. Brasil sai do mapa da fome após 3 anos. Resumo da matéria. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura anunciou em Addis Abeba, na Etiópia, que o Brasil deixou o mapa da fome da ONU. A classificação é baseada na média trienal de 2022, 2023 e 2024 e revela que menos de 2,5% da população brasileira está em risco de subnutrição grave ou falta de acesso contínuo a alimentos suficientes. O retorno do país a esse indicador havia ocorrido no triênio de 2018, 2019 e 2020, após um retrocesso no cenário de segurança alimentar, especialmente acentuado durante a pandemia de Covid-19. Essa recuperação aconteceu em tempo recorde. A meta estabelecida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao assumir em janeiro de 2023, era tirar o Brasil do mapa da fome até o fim de 2026. Com a adoção de políticas públicas robustas, o país alcançou esse objetivo em apenas 2 anos. Em suas redes sociais, o presidente declarou: "É com grande orgulho e imensa alegria que informo: o Brasil está fora do mapa da fome. Reduzimos a insegurança alimentar grave e a subnutrição para menos de 2,5% da população." Segundo o ministro Wellington Dias, o Plano Brasil Sem Fome, com ações articuladas em diversas áreas, foi estratégico para essa conquista. Ele explicou que políticas como o Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Cozinha Solidária, ampliação da alimentação escolar, apoio à agricultura familiar pelo PRONAF, valorização do salário mínimo, qualificação profissional e empreendedorismo, trabalharam em sinergia para promover justiça alimentar e soberania. Os indicadores refletem essa mudança. Em 2023, o número de pessoas em insegurança alimentar severa caiu cerca de 85%, de 17,2 milhões em 2022 para 2,5 milhões. Até o final de 2023, aproximadamente 24 milhões de brasileiros saíram da insegurança alimentar grave. Em 2023, a pobreza extrema atingiu um mínimo histórico de 4,4%, com quase 10 milhões de pessoas retiradas dessa condição em relação a 2021. Em 2024, o desemprego caiu para 6,6%, a menor taxa desde 2012, e o rendimento domiciliar per capita atingiu R$ 2.020, outro recorde. O índice de Gini registrou queda para 0,506, o menor da série histórica, evidenciando a redução da desigualdade. Além de indicadores econômicos, a política social teve impacto direto. Das 1,7 milhão de vagas com carteira assinada geradas em 2024, 98,8% beneficiaram pessoas inscritas no CadÚnico e 75,5% desses contratados eram beneficiários do Bolsa Família. Em julho de 2025, cerca de 1 milhão de famílias saíram da pobreza e deixaram de receber o Bolsa Família após conquistarem maior estabilidade econômica. O relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo
2025, apresentado pela FAO durante a segunda cúpula de sistemas alimentares da ONU, serviu como base para o reconhecimento da saída do Brasil do mapa de subnutrição severa. O governo destaca que tal resultado reafirma que não há soberania sem justiça alimentar, nem justiça social sem democracia, como pontuou o ministro Dias. Ainda no âmbito internacional, o Brasil liderou a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza durante sua presidência do G20 em 2024. A iniciativa reúne 101 países e instituições para fomentar a cooperação global na erradicação da fome até 2030, com o Brasil investindo recursos e conhecimento nesse esforço multilateral para promover práticas eficazes de combate à insegurança alimentar por todo o mundo. Essa nova fase marca um reerguimento do país após anos de crise, com programas públicos e governança social voltados à reconstrução da dignidade alimentar. A leitura dos resultados mostra que a saída do mapa da fome não representa apenas uma estatística favorável. Simboliza um avanço real no acesso à alimentação, à renda digna, ao emprego formal e à redução da desigualdade. E é uma vitória que, segundo o governo, pode servir de modelo internacional na luta contra a fome. Matéria do Estadão. Lula vai esperar tarifaço para definir reação e socorro a setores. Resumo da matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda está no aguardo da publicação da ordem executiva do governo dos Estados Unidos, com todos os detalhes do chamado tarifaço, previsto para entrar em vigor na sexta-feira, dia 1º de agosto. A definição das medidas de socorro aos setores mais afetados só será tomada após conhecer precisamente o conteúdo da decisão americana. Até lá, o governo federal continua calibrando um leque de cenários e alternativas para reagir ao aumento da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Em reunião realizada nesta segunda-feira, Lula, acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, analisou os possíveis cenários preparados pelos Ministérios da Fazenda, da Casa Civil, das Relações Exteriores e da Indústria. Embora todas as opções já estejam sobre a mesa, Haddad ressalta que ainda não foi tomada nenhuma decisão definitiva e que o presidente quer manter uma postura negociadora, aberta ao diálogo com os Estados Unidos, sem adotar medidas preventivas antes de ver a versão final do plano tarifário americano. O governo já delineou diversas alternativas possíveis de resposta. Dentre elas, linha de crédito subsidiado, redução de impostos, cortes de jornada de trabalho, com compensação salarial, injeção direta de recursos via crédito extraordinário. Mas nem todas são unanimemente vistas como recomendáveis pelos técnicos da Fazenda. Ainda assim, elas serão apresentadas a Lula como parte de uma avaliação estratégica sobre quais setores mais demandam socorro imediato e quais medidas seriam mais eficazes no curto prazo. Até agora não há qualquer sinal de que o governo americano vá suspender as tarifas anunciadas. Pelo contrário, fontes indicam que a decisão deverá vigorar conforme previsto. Enquanto isso, diplomatas brasileiros, incluindo o chanceler Mauro Vieira,
seguem investindo em tratativas com Washington, na tentativa de negociar adaptações ou exclusões do pacote tarifário, especialmente para produtos como aço e alumínio, setores já sujeitos a sobretaxas anteriores de 50% desde junho. Ainda assim, o país permanece cauteloso, aguardando o texto final da medida para definir com precisão suas reações. O encontro entre governadores e lideranças do governo federal também está previsto para ocorrer, a fim de articular uma resposta coordenada em âmbito federal e estadual. Essa reunião foi proposta pelo Fórum de Governadores, liderado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que se reuniu com o vice-presidente Alckmin. Segundo Ibanez, o grupo quer unir toda a classe política brasileira em torno de um posicionamento comum frente à crise, sem vincular o debate ao tema da anistia aos presos do 8 de janeiro, por considerar que esse tema divide e pode comprometer uma frente nacional unificada sobre o tarifaço. Ao mesmo tempo, na Fazenda, há preocupação quanto ao alcance e à abrangência das medidas de socorro para que não resultem em desequilíbrios fiscais ou sejam exploradas politicamente. Por isso, embora haja pressão e expectativa de apoio a setores industriais e exportadores, qualquer decisão será cuidadosamente calibrada para proteger empregos e minimizar impactos, sem comprometer as contas públicas. Em resumo, o governo escolheu manter uma postura de prudência cautelosa. Lula irá tomar suas decisões apenas depois que a ação americana estiver em marcha e todas as variáveis estiverem bem claras. Até lá, adia apoios específicos, mas já tem um plano de contingência robusto, com múltiplas ações em avaliação, mantendo a retórica diplomática e buscando negociar omissões ou reduções no pacote tarifário. Essa estratégia reflete a preocupação do Palácio do Planalto em evitar medidas precipitadas e garantir respaldo técnico e federativo antes de anunciar qualquer socorro oficial. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!